professora Márcia Papa e essa é a nossa sexta aula da disciplina de Engenharia de Tempos e Métodos. Nessa aula nós vamos calcular o tempo padrão em si, já que nós já vimos o que é a cronometragem e cronoanálise, o que é o MTM, métodos que nos fornecem o tempo padrão, a função do cronometrista, cronoanalista, quais são os resultados ou as decisões que nós conseguimos tomar com base na informação do tempo padrão e agora nós vamos aprender, enfim, a calcular essa informação. Para a gente começar, a gente vai falar a respeito da avaliação do ritmo. O que é o ritmo? Tá? Então, vamos retomar um pouquinho, Quando a gente chega lá no chão de fábrica, lá no processo produtivo, para cronometrar a operação, então nós transformamos a ficha de operações nessa ficha que é conhecida como ficha de cronometragem. Onde nós temos ali o código da operação sequencial, ou se a empresa utilizar um código diferente para os processos, a operação ou processos, então a gente tem ali uma camisa, então a gente vai ter fechar lateral, pregar manga, pregar botão, etiqueta, fazer barra, pregar punho, então todas as operações ou processos de forma sequenciada. Se a empresa já tem a ficha de operações lá da engenharia do produto, a gente pega essas informações, se não tiver, a gente vai criar então a ficha de processos e consequentemente gerar a ficha de cronometragem. Tipo de maquinário ou equipamento ou operação manual, a gente insere ali, depois a gente fazer a distribuição do balanceamento. E a gente tem ali, nesse caso aqui, do T1 ao T10, O que são esses tempos? São os tempos cronometrados. São os tempos que o cronometrista está lá no processo produtivo e aí ele vai cronometrar 10 operações, 10 vezes ou 10 unidades da mesma operação. Então, eu tenho lá pregar botão. Então, eu vou cronometrar 10 vezes a operação de pregar botão. Então, eu vou ter o T1, o T2, o T3, até o T10 preenchido. Esse é o nosso tempo bruto, é o tempo que está sendo cronometrado. Lembrando da regra da cronometragem, em que local que você vai ficar disponibilizado lá no chão de fábrica, para conseguir enxergar o processo, levar em consideração todas as regrinhas relacionadas aí ao processo de tomada de tempo. Porque esse tempo cronometrado a gente vai trabalhar nele, mas ele é a nossa base, Então a gente tem que tomar bastante atenção na forma como nós vamos coletar esse tempo. Aí nós temos a média, ou tempo observado, o TO, que a gente conhece ele como TO também, que nós vamos fazer a média do T1 ao T10 e nós vamos ter ali o tempo observado. Aqui, uma consideração que deve ser feita é que tempos muito divergentes ali do padrãozinho que está sendo cronometrado, a gente descarta para não influenciar na informação da média. Então, eu estou trabalhando ali, 20 segundos, 23, 21, 19, 50. Ou 5. Então, esses tempos, que estão ali muito longe dos limites ali, do limite que a gente está trabalhando, a gente descarta, Porque pode ter acontecido algum imprevisto e o cronometrista acabou não observando lá naquele momento da cronometragem. Aí nós temos o tempo normal. O que é o tempo normal? Olha ali o ritmo entrando. É o tempo observado vezes o ritmo. É aqui que entra o ritmo. O que é o ritmo? É a velocidade do processo. Nós vamos trabalhar com um percentual, olha, ritmo de 80, de 90, de 100, mas é essa velocidade. Temos 5 operadores que fazem a mesma operação, cada um tem uma velocidade, um ritmo. Então, geralmente, a gente pega aquele operador no ritmo, numa velocidade média e estabelece o padrão. Ó, então, esse vai ser o padrão de 90%.
tá? Por quê? A gente não pega um ritmo de 100% em todos os processos, porque nem todos os operadores vão trabalhar com aquele ritmo. Então, geralmente, a gente pega-se uma velocidade média dos nossos processos. E os que estão muito abaixo dessa média, a gente vai acompanhando para verificar por que estão tão abaixo dessa média. Então, é aqui que entra a velocidade ali do meu processo. Não tem uma regra, não tem um padrão que deve ser seguido. O ritmo, ele é originado a partir da observação de quem está cronometrando. Então, é ele, o cronometrista, que vai falar assim, olha, nesse processo, ou vamos trabalhar com a estrutura, né, de célula, de posto de trabalho, a gente vai trabalhar com um ritmo de 80%, de 90%. E aí a gente coloca esse ritmo, mas é originado a partir da observação do cronometrista, ok? E aí a gente tem o tempo padrão. Chegamos no tempo padrão. Olha que interessante esse cálculo, esse resultado. O tempo padrão é o tempo normal mais a tolerância. Aqui que entra a tolerância do nosso processo. A tolerância, diferentemente do ritmo, a gente tem um padrão a seguir, né? Então, a gente tem ali de 15% a 18%. As empresas utilizam, né, variando lá nas informações ali de tolerância. Fadiga, paradas para necessidades básicas. Então, quebrou uma linha da máquina de costura, precisou fazer um reparo. A gente já coloca esse adicional na tolerância. Por que a gente não trabalha com tempo bruto? Porque não somos robôs, a gente não vai trabalhar nesse tempo durante todo o turno de trabalho. A gente tem que ter a tolerância, né? Justamente aí para atendimento das necessidades do próprio organismo, como necessidades do processo, né? Então, se o operador falar, olha, essa meta é inalcançável, por quê? Né? Então, a gente vai conversar com o operador para conseguir extrair maiores informações, porque a gente já está trabalhando com velocidade, com tolerância, já está partindo do princípio, se a gente trabalha com uma tolerância de 15%, né, que a nossa eficiência é de 85%, e daí a gente começa a pensar lá na eficiência que a gente está medindo, olha, uma eficiência de 50%. Qual é a real informação desses 50%? Porque a gente não estabeleceu já um tempo a 100% de eficiência. A gente já descontou 15% de tolerância, por exemplo. Então, aqui que nós chegamos no tempo padrão. A ficha de cronometragem, ela vem para nos auxiliar a organizar as informações. Então, nós vamos ter um tempo padrão de cada uma das operações e o tempo padrão do produto ao final ali do processo. Então, olha o ritmo, o conceito de ritmo, que é o primeiro momento aqui que nós utilizamos, né, do nosso cálculo. A avaliação do ritmo do operador é algo que requer uma análise profunda do estudo de tempos, ou seja, o método para se alcançar a avaliação do ritmo depende de duas vertentes: a opinião do cronometrista e os dados cronometrados. Então, é a observação. Então, eu não estou seguro nesse ritmo, nessa determinação do ritmo. Eu vou cronometrar os 5 operadores. Então, eu cronometro os 5 operadores, né, para se chegar aí nesse tempo padrão, nesse tempo cronometrado, para eu conseguir estabelecer um ritmo mais justo, por exemplo, uma velocidade, ok? Então, o ritmo ele pode ser também, né, determinado fazendo a comparação com média históricas, né, média de outros períodos do percentual que foi utilizado. É uma avaliação pessoal do cronoanalista, depende da habilidade do operador, do esforço despendido para a realização da atividade, da tarefa, das condições de trabalho
e da consistência do processo, né, da avaliação que é feita no processo. Então, tem uma parte sim de subjetividade, então por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque é uma avaliação do cronoanalista ou cronometrista. Eu não tenho um padrão, uma tabela que eu sigo aquele padrão. Por mais que eu faça algumas considerações, ele tem um fator de subjetividade. E quando a gente fala em tempo padrão, a gente está falando de objetividade, de número, né? Quantificando a nossa produção. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na avaliação do ritmo, como que o cronometrista está preparado com informações do nosso processo produtivo, realmente ele conhece, ele fez um estudo, ele fez a sua parte, né? Ele concluiu ali a sua parte do processo, para que a gente consiga ser mais assertivo no número, no percentual que nós vamos utilizar nesse momento. Tolerância. Nós vimos, né, que para cálculo do tempo padrão, nós utilizamos um percentual de tolerância. Então, nós temos lá o tempo normal mais a tolerância é igual ao tempo padrão. E aí a gente tem a regrinha, né? Fica mais tranquilo para analisar essa informação. Por quê? A tolerância pessoal, geralmente de 5%, então tomar água, ir ao banheiro. Tem indústrias, fábricas que eles vão disponibilizando a água para os trabalhadores, né, nas suas bancadas de trabalho, nos seus postos de trabalho, né, para agilizar esse processo, né, ao invés de o colaborador ter que pegar água, por exemplo. Tá? A gente tem a tolerância devido à fadiga, geralmente 5%, fadiga do organismo mesmo. Aquelas pausas necessárias de acordo com as tarefas que são realizadas lá da ergonomia, né, nas regras da ABNT. Mas é a fadiga mesmo, olha, eu estou sentado no meu turno de trabalho inteiro. Então a cada 2 horas, um exemplo, tá? Você vai levantar e, né, dar uma esticada no organismo. Por quê? Porque influencia no tempo padrão. A gente precisa estar apto para a realização dessa atividade, desse processo. E aí a gente coloca essa tolerância no cálculo, tá? Nesse percentual. E tolerâncias para esperas fora de controle é uma estimativa. Essa estimativa é de 5 a 10%, tá? Porque na tolerância final, então a gente tem 5 mais as estimativas. Geralmente a gente utiliza de 15 a 18%, usualmente, né? De acordo com os estudos que foram levantados e realizados. Então, naquela tabela anterior, na ficha de cronometragem, a gente trabalha com o percentual de tolerância entre 15 e 18%, né? De acordo com o norte aqui que nós temos. Essas tolerâncias é para justamente a gente fornecer as pausas necessárias para os nossos trabalhadores, né, para atendimento aí das necessidades e para a gente garantir uma melhor condição de trabalho ao final do período, ao final do dia, e para a gente também ter uma produção constante durante todo o turno de trabalho. Porque para a gente não é interessante que tenha uma alta produção das 8 às 9 horas da manhã e das 17 às 18 horas essa produção cai pela metade. Não, o interessante, né, é que a gente tenha essa produção constante de acordo com a nossa capacidade produtiva. Então, a cada hora de trabalho, nós temos uma finalização de 100 unidades do nosso produto, por exemplo, né, em média de 100 unidades, para que a gente garanta essa constância ali na produção. E o cálculo? Então, nós, né, tivemos essa visão geral do tempo padrão, que o tempo padrão engloba os tempos cronometrados, né, os tempos que foram observados lá do processo produtivo, a velocidade, que é o ritmo, e a tolerância, né, que é esse percentual que nós temos essa padronização. Como é o cálculo do tempo padrão? Então, para o cálculo, então a gente já tem essa regra, né? Já tem aí como esse tempo deve ser calculado e acontece da seguinte forma.
Tempo total, né? Como que a gente chega no tempo total? Some todas as leituras consideradas e converte em centésimos. Aqui, né, se o cronômetro for sexagesimal, tipo de cronômetro sexagesimal, a gente tem que fazer a transformação em minutos centesimais. Nós sempre vamos trabalhar com minutos centesimais para a gente conseguir fazer a conta de forma correta, para a gente conseguir somar, né, minutos e segundos da forma correta, tá? Tempo médio. Divida o tempo total pelo número de leituras consideradas, né, e considere até a segunda casa decimal. A gente sabe, quanto mais a gente arredonda, trabalha com arredondamento, mais a gente, né, aumenta ali a nossa margem de erro. Então, aqui, né, no mínimo usar 2 casas decimais. Quando a gente utiliza softwares, enfim, até mais casas, né? Mas para cálculos manuais, a gente trabalhar com no mínimo 2 casas decimais, para a gente diminuir aí essa propagação do erro. Arredondamento, a gente vai utilizar a regra do arredondamento, né? Menor ou igual a 5, permanece o mesmo número ali após a vírgula. Maior que 5, né? Esse número aumenta ali uma casa. A mesma regra da matemática. Tempo normal, que nós vimos lá na tabela. Multiplique o tempo médio pelo percentual de avaliação do ritmo. Então, nós vamos pegar lá a média do tempo observado, vezes o ritmo de 90%, nós vamos ter o tempo normal. Tempo padrão. Acrescente ao tempo normal o percentual de tolerância. E assim, nós vamos chegar no tempo padrão das operações e dos processos, tá? E dos produtos, consequentemente. Aqui eu vou fazer, né, uma consideração em relação à conversão do tempo, porque é um dos itens obrigatórios quando a gente fala de tempo padrão, trabalhar com essa conversão, trabalhar com a mesma unidade de medida, né? E aí vale a pena a gente relembrar essa regrinha. Então, como que a gente faz? Olha, se nós estamos trabalhando com um cronômetro sexagesimal, aí a gente precisa transformar para centesimal. Os minutos não são convertidos. Converte-se apenas os segundos. Então, ali tem um exemplo, ó, a gente cronometrou, lá no cronômetro apresentou essa informação, ó, 00 de hora, 02 minutos e 48 segundos. A gente vai transformar sempre os segundos, os minutos não são convertidos. Então, a gente vai pegar, ó, 48 segundos dividido por 60. 0,8 minutos centesimais, né? Então, a gente vai ter 2,80, tá? Se a gente quer reverter, né, centesimal para sexagesimal, minutos não são convertidos, converte-se apenas os segundos. Divide-se os segundos por 100 e multiplica por 60. Vamos lá no cálculo, ó. O 2,80, né? Então, a gente pegou o 80 dividido por 100 vezes 60, que voltou a 0,48, 48 segundos. 2 minutos e 48 segundos. Na prática, tá? Se a gente usar planilhas, a gente pode até deixar configurado já, né? Para fazer essa conversão em minutos centesimais. E na prática, né, você olhou o cronômetro, ele é sexagesimal, vai até 60, apareceu daquele formato ali, ó, 2 minutos e 48 segundos, pega os segundos e transforma em minutos centesimais. Por quê? Depois a gente vai conseguir fazer todo o cálculo em minutos na tabela, e o tempo padrão mais assertivo, tá? Então, a ficha de cronometragem, ele é um documento. Ela é um documento que auxilia na tomada de tempo e no cálculo do tempo padrão. Esse é um exemplo, né, que você pode utilizar. Tem outros exemplos que as empresas utilizam também, onde a gente tem ali os itens, né, de operação, máquina, os tempos, a média, o tempo normal, o tempo padrão. É uma ficha, um direcionador lá para o setor produtivo, lá para a nossa produção, onde qualquer operador que pegar essa ficha vai conseguir entender,
né? A gente não pode colocar informações que nós não precisamos nesse momento, né? Para garantir que o tempo padrão que vai gerar ali de processos e de produto foi coletado de forma confiável, né? Então, a gente tem que detalhar, claro, né, as informações, mas ser bastante objetivo para que a gente não tenha problemas, né, na coleta e na geração desse tempo padrão. Aí, eu trouxe uma ficha preenchida, né, para a gente visualizar ali o preenchimento de um produto. Então, nós temos ali a codificação, as operações, então, unir ombro, fechar lateral, fazer ponta da gola, é uma camisa, tá? Pregar gola, pespontar gola mais etiqueta, pregar vista, fazer barra, pregar bolso, casear vista, pregar botão e fazer travete. Aqui algumas considerações na operação. Vamos supor ali ó, no código 5, que é pespontar gola mais etiqueta. Aqui está junto, são dois processos que o cronometrista, fazendo a análise lá dos processos do método, ele fez a junção de duas operações em uma única só. Essa é a análise, né, mais detalhada, mais crítica que o cronoanalista deve ter dos processos. Aqui é um exemplo. Ele visualizou que as operações são feitas em seguida, né? Então, faz a costura na gola e já prega a etiqueta. Não tem pausas, não tem paradas. Então, não tem por que cronometrar de forma separada. Fez a junção. A operação 7, fazer barra, tá? Fazer barra, manga mais baixo. Colocou uma informação adicional. Esse é o detalhamento, é um exemplo de detalhamento. É uma forma... A forma como deve ser descrita também é uma forma que a empresa entenda, que os colaboradores entendam. Olha, manga mais baixo, manga mais a parte de baixo, é a forma como a empresa entende. Pode ser que tenha um nome técnico dessas partes da camisa, mas não vou utilizar para não complicar, né? Que é o ideal. Fazer travete. Né? São 3 travetes, por exemplo, no bolso, ou pode ser especificado ali o travete. Mas, como tem bolso, a camisa, fazer o travete no bolso. Olha ali, ó, 3 é uma informação de quantos travetes foram cronometrados. Então, esse tempo de 10, 12 segundos é o tempo relacionado a 3 travetes, né? Então, a gente coloca essas informações para que não surjam dúvidas, né, no momento que o PCP e demais setores forem analisar. Aí tem a máquina, ó, fechadeira, interlock, reta, pespontadeira, caseadeira, botoneira e travete. É o tipo da máquina. Se tivesse alguma operação manual, eu também colocaria aqui, tá? Para a gente considerar carga de pessoas. Foram cronometradas 10 unidades, né, de cada uma das operações. Então, unir ombro, ó, 10, 12, 11, 12, 14, 16, 18, 20 e 21 segundos, tá? Aí a gente tem ali, ó, o tempo observado, a média desses tempos que foram cronometrados. O tempo aqui, uma outra consideração. Tem empresas que não utilizam o ritmo. Eles acabam não utilizando essa informação. Por quê? Como tem a parte de subjetividade, às vezes o cronometrista, né, é um consultor contratado, não tem esse tempo hábil para conhecer os colaboradores, para fazer essa investigação, enfim, acabam descartando o ritmo, tá? O percentual de ritmo. E aqui eu trouxe como um exemplo. As empresas utilizam a tolerância, né? Então, pode ser também. Eu descarto o ritmo e utilizo apenas o percentual de tolerância. Daí eu adiciono ali no tempo padrão, né? Então, adicionada a tolerância no tempo padrão e a conversão do tempo padrão em minutos centesimais. Ao final do processo, né? Então, a gente consegue chegar aqui, ó, que para fazer essa camisa, serão necessários 3,40 minutos, tempos hipotéticos, tá?
Então, nós temos o tempo padrão de cada uma das operações, então unir ombro 0,28 ou 17 segundos, né? Fechar lateral 22 segundos ou 0,38 minutos centesimais. As informações, né, a forma como a gente expressa e fala do tempo, sempre em minutos centesimais. E aí, né, para a fabricação dessa camisa, serão necessários 3,40 minutos. Esse é o tempo padrão. Esse é o número que nós vamos trabalhar em todas as áreas, tá? Então, a engenharia do produto precisa desse tempo para calcular o custo minuto, para inserir lá na ficha técnica e para calcular preço de venda, 3,40, da camisa modelo X. PCP, tá? A área de planejamento e controle da produção, precisa calcular capacidade produtiva. Qual que é a capacidade produtiva da indústria? De acordo com a minha quantidade de maquinários, quantidade de pessoas. Qual é a minha realidade? Então, o PCP pega essa informação, né, dos tempos de produtos. Então, aqui eu tenho o tempo da camisa, ele produz calça, produz camiseta. Analiso o tempo médio, tempo padrão médio e faço o cálculo de capacidade produtiva. Então, a minha capacidade produtiva é de 1.000 unidades por mês. Então, eu consigo chegar nessa informação. A partir do momento que os pedidos são liberados para o setor produtivo, eu preciso fazer, né, a distribuição de pessoas, de recursos, né, pessoas, máquinas, de acordo com a quantidade que eu tenho que produzir. Olha, eu tenho que produzir 1.000 unidades de camisa. Quantas unidades eu consigo fazer por hora com a minha estrutura? Quantas pessoas eu preciso na fechadeira? Quantas máquinas e quantas pessoas? Quantas máquinas e pessoas de interlock? Quantas de máquina reta, pespontadeira, caseadeira? Olha, o travete eu tenho só uma máquina, né? Então, não adianta eu produzir que vai parar no travete. Né? Então, eu trabalho com a capacidade do travete, por exemplo. Né? Então, são situações que o PCP vai analisando, vai planejando de acordo com o tempo padrão. Então, a gente deixa de tomar decisões com base no achômetro e tomamos decisões com base em números, né? Que estão bem próximos da realidade. Por isso, todo cuidado no planejamento do levantamento do tempo. Né, ambiente, pessoas, treinamento, porque é aqui que nós vamos trabalhar com esse tempo. E olha só, né, então ali o tempo padrão, o caminho, né, a ser seguido. Então a gente tem, ó, o tempo observado da operação, que corresponde às medições, né, então tempo observado, medição. Tempo normal, avaliação de ritmo em percentual, e o tempo padrão, a tolerância em percentual. Então, para se chegar no tempo padrão, nós vamos ter o tempo observado e o tempo normal ali levados em consideração. E agora, a gente vai falar um pouquinho a respeito da distribuição da produção. O tempo padrão, ele é, claro, uma informação assim valiosíssima quando a empresa consegue entender os benefícios dele, né, realmente consegue tirar bons proveitos. E um deles é em relação à sua eficiência, em relação à sua produtividade, né, a utilização dessa informação. E nós vamos ver como. Quando a gente fala em distribuição da produção, a gente está falando de balanceamento, que é uma técnica extraordinária e quando a gente consegue aplicar no nosso chão de fábrica, a gente consegue realmente identificar pontos de melhorias, os gargalos, o que deve ser mudado, modificado para atingir as metas propostas. Então, o balanceamento
O tempo padrão também é utilizado para fazer balanceamento do processo produtivo, ou seja, o setor de PCP analisa a ficha de operações do produto e realiza o balanceamento. E aí eu trouxe um balanceamento para a gente entender, conversar o que é esse balanceamento e como que a gente chega nesses números. E como que a gente consegue identificar os pontos de melhorias, como que a gente consegue identificar aqui no planejamento os pontos de gargalos, né? Então, em que momento que é feito o balanceamento? A área de PCP, a área de planejamento e controle da produção, é quem é responsável, né, por fazer essa distribuição, por fazer essa análise de balanceamento. Então, lá no momento que o PCP recebeu os pedidos, então vamos pensar no fluxo do processo. Os pedidos chegam, né, para as organizações, lá para as indústrias. Esses pedidos, eles passam por uma aprovação comercial, financeira, uma análise do cliente lá na área comercial, na área financeira, enfim. Pedido liberado, foi para a produção, parou lá no PCP para que ele faça ali o seu planejamento. Tem empresas que trabalham com fechamento de lote semanal, lote quinzenal, a partir da data de entrega do pedido. Como que é isso, né? Então, eles analisam, olha, semanas de entregas. Então, nós estamos no dia da primeira semana de agosto, por exemplo, tá? Então, a primeira semana de agosto vai ser lote 1, segunda semana de agosto, lote 2, terceira semana, lote 3, quarta semana, lote 4. Todos os pedidos, né, as empresas, claro, que trabalham ali com entrega de pedidos, nesse formato, né, que chegarem hoje com data de entrega na primeira semana de agosto, vai ser lote 1. E aí o PCP ele vai fazendo um agrupamento para otimizar ali a produção e otimizar os processos produtivos, né. A partir disso, eu consigo fazer, antes de fazer o balanceamento, as análises necessárias, né, de previsão de matéria-prima, previsão de consumo, tenho matéria-prima ou não, posso liberar essa OP, essa ordem de produção, ok, é gerada a ordem de produção, e aí eu venho para a programação de recursos, né, pessoas e maquinários, é aqui que entra o balanceamento. Então, nesse momento, o PCP ele vai pegar o tempo padrão dos processos, né, e fazer o desmembramento entre quantidade de máquinas e processos e quantidade de pessoas. Então, vai levar em consideração a sua estrutura, tá? A sua estrutura fabril. Aqui eu trouxe um exemplo para a gente entender, né, como é que funciona essa distribuição. Então, ali, ó, cortar madeira, cortar perfil, colar espuma e montar as partes, são as operações. Lá é uma produção de cadeiras. Aqui, ó, corte, manual, são os recursos, a quantidade de recursos que eu tenho. Então, eu tenho 3 pessoas ou máquinas para fazer corte e tenho 5 pessoas fazendo as operações manuais. Tem empresas, aqui eu coloquei corte, né, manual, tem empresas que já colocam o nome dos colaboradores ou o nome de máquinas, e esse é um mapa que é enviado para o processo produtivo, que o PCP envia juntamente com a fila de produção, com as OPs, com as ordens de produção. Então, pense lá na nossa linha do tempo, essa OP está sendo planejada. Eu tenho matéria-prima, ok. Agora eu vou planejar os meus recursos e vou colocar na fila de produção. Quando que essa OP vai entrar lá no meu processo produtivo? Antes de acontecer, né, ali a inicialização dessa ordem, eu vou analisar a quantidade que eu consigo fabricar por hora, né? Então, essa distribuição do balanceamento é um mapa, é um quebra-cabeças que eu costumo falar, né? De onde a gente vai encaixando operações, processos, né? Maquinários e pessoas. Então, lá na ficha de operações, a gente conseguiu chegar no tempo padrão. Por meio do tempo padrão, a gente consegue chegar a esse número ali,
Vocês estão vendo 22/48 minutos. O que significa para isso? É a forma de expressar os números na tabela de distribuição, tá? Então, nós temos ali, ó, 22 unidades. Então, sempre o numerador corresponde à produção e o denominador ao tempo que nós vamos precisar para a produção dessas unidades. 22 unidades, a gente chega, né, por meio do cálculo do tempo padrão. Então, por exemplo, como é que eu chego nesse cálculo? Quando eu calculo a produção por hora de cada uma dessas operações, então cortar madeira, cortar perfil, colar espuma e montar as partes, eu vou pegar, né, 60 minutos e dividir pelo tempo padrão da operação. Então, vamos supor que aqui eu tenho ali, ó, cortar madeira, eu consigo fazer 60 por hora. Cortar perfil, eu consigo fazer 50 por hora. E assim por diante. Então, na primeira operação, eu consigo fazer 60, da segunda operação eu consigo fazer 50. Se eu libero a minha ordem de produção assim, desse formato, sem fazer uma organização, pode ser que aqui eu faça, no primeiro processo eu faço 60. No segundo processo eu só consigo fazer 50, vão ficar 10 unidades paradas, vai formar estoque em processo. É isso que a gente não quer. A mesma coisa que a gente não quer é operadores ou máquinas com tempos ociosos, né? Então, vamos supor que do primeiro processo eu faço 50, só que do segundo processo, pelo tempo padrão, eu consigo fazer 80. Só que eu só tenho 50 madeiras cortadas, né? Então, o que vai acontecer aqui? Esse operador que corta o perfil vai ficar com tempo ocioso, porque ele cortou só 50, né? Que é o que já tinha ali sido estabelecido da etapa anterior, e vai ficar com tempo sobrando. Então, quando a gente não faz essa distribuição, isso acontece, pode acontecer lá no nosso processo produtivo. Então, o balanceamento e essa análise vem com o objetivo de melhorar o processo, né? Buscando lá os objetivos da melhoria contínua também. Não deixar que operadores fiquem com tempo ocioso e nem também formar estoque no nosso processo, que não é viável, né? E aí, pelo cálculo da quantidade de pessoas, o tempo padrão total do produto, a gente chega na quantidade de produtos que se consegue fazer por hora. Nesse caso, 22 produtos, tá? Então, a gente vai organizar todas as nossas operações para que sejam balanceadas em cima de 22 unidades por hora, tá? Então, por exemplo, ali no cortar madeira, ó, a gente tem 22 unidades por 48 minutos. O que significa esse 48 minutos? A gente pegou 22 unidades e multiplicou pelo tempo padrão do processo. E aí eu chego no tempo total para a produção das 21 unidades. Para nós, do PCP, significa o que nesse momento? Opa! O que ele vai fazer? Aqui é um balanceamento por hora. O que ele vai fazer nesses 2 minutos restantes? Se eu não colocar nada para ele, ele vai ficar com tempo ocioso. Eu já coloco um outro lote desse mesmo produto ou de outro produto. Então, é aí que a gente começa a utilizar a informação. É aí que o PCP começa a montar esse quebra-cabeça. Segundo processo, ó, então ele faz pelo tempo padrão 18 operações por hora. Só que eu preciso de 22, né? Então eu vou utilizar o segundo operador do corte. Está faltando 4 unidades. 4 unidades a gente consegue fazer em 13 minutos. Aqui é uma outra análise, ó. O tempo do primeira máquina ali de corte já foi ocupado na 1 hora de trabalho dele. O tempo da segunda máquina de corte está sobrando, né? A gente tem sobra ali na 1 hora de trabalho. Então, da mesma forma, o que a gente vai colocar para ele fazer? Para essa máquina ou para essa pessoa? E esse raciocínio a gente vai ter para as outras operações. Ó, o colar espuma. O colar espuma é uma máquina manual. Ele faz 11 por hora. A gente tem 2 máquinas de colar espuma, por exemplo, ó. A primeira máquina fez 11, a segunda máquina fez 11, fechou em 22 unidades por hora. Montar as partes.
Montar as partes. Olha que análise aqui interessante. Ó, a gente tem 3 pessoas que montam as partes. Só que pelo tempo que foi cronometrado, a gente consegue fazer montar 6 cadeiras por hora. A gente tem 3 pessoas, a gente só consegue finalizar 18 cadeiras por hora. O que acontece aqui, ó? A gente consegue finalizar 18, a gente tinha 22. Quantas ficaram para trás? 4 cadeiras, 4 estoque em processo. A cada hora fica 4 paradas aqui, ó. É viável para a produção? Não, porque a gente não vai ter, né, essas 22 prontas a cada hora, a gente só vai ter 18. Então, aqui o PCP já abre o olhar, ele tem essa visão mais abrangente da tua produção. Eu preciso produzir 22? Não. Por quê? Ó, aqui é a minha restrição do processo. Eu só consigo finalizar 18 cadeiras por hora. Então, eu vou balancear as demais operações para 18, para não ficar estoque parado aqui no último processo. E no tempo que sobrar, aí, né, o PCP vai analisando, colocar outro OP ou vai adiantando esse mesmo produto, né, porque tem um pedido de 1000 unidades, então já vai adiantando essas quantidades. E aí, né, a gente consegue visualizar as paradas, as faltas de eficiências que nós poderíamos ter, o nosso ponto de restrição. Mas é uma operação manual, eu consigo treinar, eu consigo fazer uma troca entre pessoas de outros postos de trabalho? Então eu consigo colocar mais um aqui que faz, né, as quantidades restantes a cada 1 hora de trabalho. É aí que entra a visão, né? Por isso que a gente tem que ter o conhecimento da nossa estrutura, ter esse conhecimento do processo para conseguir tomar essas decisões, né? Olha o tempo padrão aqui. Então, eu faço essa distribuição, monto esse mapa, entrego lá para o responsável daquela equipe e aí ele vai seguindo, né, esse mapeamento. E aí eu tenho uma produção constante a cada hora e ao final do dia eu consigo ter um faturamento, né? Tem relatos, né, de empresas que falam, olha, eu produzi, mas não faturei nada, tá tudo lá na produção. Vai começando e não vai finalizando. E aí a gente não tem os faturamentos necessários, né, para as organizações, tá tudo lá na produção. E não é interessante. É interessante que a gente comece e finalize, né? Então o tempo padrão nos traz ali essa informação para a gente conseguir tomar essas decisões, né? As decisões necessárias referente aí ao planejamento da produção. Então, quando, né, a empresa consegue trabalhar com balanceamento, ela tem um olhar adicional. E daí sim, ela estabelece as metas por hora, então a meta vai ser 22 ou a meta vai ser 18. Eu acompanho a minha produção de hora em hora para verificar se realmente estão saindo as 18 unidades, se não estão saindo por quê. Eu acompanho de hora em hora, não deixo para acompanhar somente ao final do dia, porque daí, né, já não produziu e aí eu já perdi esse tempo e não sei nenhum motivo que não produziu a meta ali estabelecida. E aí a gente consegue, né, ter mais informação, trabalhar realmente com indicadores de desempenho do nosso processo, planejar, acompanhar e validar se tudo que está sendo planejado realmente está sendo acompanhado na prática. E aí sim as empresas, né, vão conseguindo visualizar os benefícios do tempo padrão. Esse foi um dos exemplos, né, com o balanceamento, que é uma técnica assim extraordinária para garantir um melhor aproveitamento do planejamento da produção. Entre todos os outros, né, recursos que a gente pode adotar, né, e tomar as decisões com o tempo padrão nas nossas indústrias. E assim, nós finalizamos mais essa aula relacionada ao tempo padrão, onde nós conseguimos acompanhar o cálculo do tempo padrão, como é que a gente chega
nesse número e a distribuição do balanceamento. Como que nós utilizamos o tempo padrão para fazer aí o balanceamento produtivo? Finalizamos aqui e até mais.